Olha. Olha. Essa declaração de amor, viu? Você viu? Já perceberam? Já começou o programa Espalha Brasa. Nós não combinamos, mas tem um grito aqui de guerra. Vamos espalhar brasa, pessoal? Vamos! Vamos! É o Espalha Brasa que já está no ar. Para apresentar o programa aqui junto comigo, vocês sabem que o nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Para apresentar junto comigo, eu trago sempre aqui um cara que misturou o nome de Leandro com Anderson e virou Leanderson Amorim, do blog Nordestinos Paulistanos. Seja bem-vindo, muito boa noite. Opa, boa noite, galera. Boa noite aí, gente, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer recebê-los aqui no programa Espalha Brasa. Vocês somam muito com o nosso programa. Aproveite bastante, ouça esses cabra bons aqui que o Zé Geraldo vai apresentar. Curta o programa, compartilhe com seus amigos. Fala do Espalha Brasa e tamo junto, mais uma noite. Valeu, galera! É isso aí, gente! E na parte musical hoje está aqui do meu lado. Eita! E chapéu de couro, hein? Esse veio da onde? Esse aqui veio do Juazeiro da Bahia. É, Juazeiro da Bahia, perto de Petrolina. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, Fabinho Zabumbão. Ô Zé, eu que agradeço estar aqui no seu programa, né, pela primeira vez. Muito bom poder estar aqui, contar um pouquinho da nossa trajetória, desses quase meus 30 anos de forró, né? Forró Pé de Serra. Você começou com 5 anos, 4 anos? Comecei com 8 anos, Zé. Comecei com 8 anos e me profissionalizei com 11, né? Que foi meu primeiro show, foi com os 11 anos. É, maravilha. E apresenta a galera que tá... Você falou que é a primeira vez, já tem um povo aqui que não quer sair mais do Espalha Brasa, vire... Não, né? Não. Mas tá vendo um programa bom desse aqui, com tanta gente nos assistindo, coisa boa demais. Apresenta esses cabras aí. Aqui no acordeão aqui, esse grande amigo, grande parceiro, Pablo Moura. Boa noite, minha gente. Bom dia, boa tarde, né? Porque é gente de todo mundo, né? É, o Instagram seu ali tá cheio de gente, né? Que eu tô percebendo aqui, né? Ah, legal, hein? Ó, vocês estão no Espalha Brasa, viu, gente? Valeu, Pablo. Aqui no Triângulo, grande amigo aqui, Vinícius Santos. Boa tarde. É isso aí, Santos. Vamos que vamos? Vamos que vamos. E o triângulo aí, tá no ponto? Tá afinadinho. Tá afinado, maravilha. Esse é Fabinho Zabumbão e seus cabras, Pablo Moura da sanfona e Dois Santos. Vinícius Dois Santos, mais chamado como Dois Santos, no Triângulo. Fabinho, você tem uma história longa data e uma história bonita, assim, acompanhou um dos maiores músicos do Brasil. Não tem como falar de Fabinho Zabumbão e não lembrar do Mestre Dominguinhos, né?
Ah, sim, Zé, foi meu grande professor musical, né? Dominguinhos, para mim, foi uma coisa assim espetacular ter rodado esse país todo tocando com ele. A gente gravamos junto, fizemos muitos programas de TV juntos e CD também, né? Que ele me chamava para participar, colocando zabumba. E foi muito bom para minha carreira. Ele me incentivou em 2012, né? Que eu não sabia que eu era cantor, e ele foi o cara que me deu a grande oportunidade de ser um cantor, começar a cantar, né? Porque ele falou pra mim, Fabinho, rapaz, tu cantando... Aí eu fiz uma música em homenagem a Luiz Gonzaga, né? O centenário de Luiz Gonzaga. Aí ele falou assim, mas rapaz, você com a voz afinada dessa, e você atrás de cantor, cante você mesmo, faça um disco em homenagem a Luiz Gonzaga e comece a cantar. Olha, rapaz, Aí já foi um que cara incentivo, né? Que me deu o maior incentivo foi Dominguinhos. E com ele foram quantos anos tocando? Foi 15 anos. É, rapaz, uma vida, né? Foi 15 anos, a gente saía daqui no mês de abril, ia fazer o São João lá no Nordeste, né? Rodava o Nordeste todo dia, passava 3, 4 meses fora de casa. Mas era maravilhoso. Muitas histórias e muitos ensinamentos, né? Com certeza, Zé. Aqui tem bastante coisa, viu? Fabinho, aproveitando hoje, você falou do mestre Dominguinhos e hoje começa o verão. Começa o verão, o negócio tá quente, viu? Então, tá pegando fogo. Já que começou o verão e falamos do Dominguinho mestre, quando chega o verão, o que acontece? Canta pro povo aí. Vamos embora, mais ou menos assim. Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Canário que muda a pena dói, amor que muda de pena dói. Canário que muda apenas dói, amor que muda de pena dói. E tome shot, maridinho, tome shot, senta aqui, tome shot, oi, e tome mais. E tome shot, Zé, tome shot, Zé, tome shot, oi, e tome mais. Canário que muda a pena dói, amor que muda de pena dói. Canário que muda apenas dói, amor que muda de pena dói. Oi. E quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Canário que muda a pena dói, amor que muda de pena dói. Canário que muda apenas dói, amor que muda de pena dói. E tome shot, mariquinho, tome shot, César Filho, tome shot, oi, e tome mais. E tome shot, Mariquinho, tome shot, Zé Levinho, tome shot, oi, e tome E mais. canário que muda a pena dói, amor que muda de pena dói. Canário que muda apenas dói, amor que muda de Pena dói. Um shotzinho desse é 2 pra lá e 2 pra cá. Ô, coisa boa. É Fabinho Zabumão, hoje no nosso Espalha Brasa, acompanhado por Pablo Moura na sanfona e no triângulo Dois Santos. Esse programa é o Espalha Brasa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. A gente recebe amigos, para contar a história de cada um artista e também fazer bastante música, igual está acontecendo agora com Fabinho Zabumão.
Você pode participar do nosso programa através do nosso Facebook, você assiste lá através da página do Espalha Brasa, da página Nordestinos Paulistanos e na sequência, assim que acaba o programa, a rádio Taperoá FM também transmite para o Cariri Paraibano o nosso programa. Luciano Silva vai lá, pega o áudio do Facebook e joga como programa de rádio. Então, Fabinho, você também está sendo ouvido lá na Paraíba já. Rapaz, apesar pro mundo todo aqui pelo Facebook já, Isso né? é bom demais, mano. Leandro Samorim, como é que tá a galera? E aquele boa noite, o Leandro tem a mania de dar 3 boa noite. Eu acho que ele tá ficando meio gagá. Boa noite pra galera. Opa, rapaz, mas é um prazer aqui dar mais um boa noite pra galera das nossas páginas parceiras. Vocês sejam todos bem-vindos. Eu sou o Leandro Amorim, que é meu parceiro Zé Geraldo, do Espalha Brasa. É o próprio. Sejam bem-vindos, viu? Vamos lá, Zé. Eu gostaria primeiro de pedir para vocês compartilhar essa live, falar com seus amigos para curtir aqui o nosso programa Espalha Brasa. Sejam todos bem-vindos e aproveitem bem esse programa aqui com muito forró pé de serra, com esses cabra bom aqui, viu? E vamos começar aqui com a Miriam Feitosa. Grande abraço, Miriam Feitosa, seja bem-vinda. O Diógenes Soares, obrigado, Diógenes, valeu, seja bem-vindo. Luciene Pereira, boa noite a todos. Boa noite, Luciene. Ronaldo Rocha, boa noite a todos. Diógenes, novamente, boa noite. Geraldo Basílio, boa noite, meus amigos. Boa noite. Oi, Geraldo, seja bem-vindo novamente aí. Neto Pilão, aquele do café. Opa, aquele do café que não é do café? Ele sempre lembrando aqui a família dele, ele manda um abraço para Gabriel e Luan, lá de Pilão, de Montanhas do Rio... Pilão, né? Acho que é o sobrenome dele, lá de Montanhas, Rio Grande do Norte. Abraço. Quem tá aqui prestigiando aqui o Fabinho Zabombom é o Dantas do Forró, rapaz. Alô, Grande Dantas. Dantas, valeu, garoto, um abraço. Grande abraço. Luciene Pereira, forró bom demais. Olha aí, Fabinho. Guga Vital, boa noite, Guga. Aderogildo Moraes, é show, papai. Gilda Nogueira, boa noite. Gilda, ela tá lá em Nova York, parece, se não me engano. Um abraço, Gilda. Sempre sumiu, Aonde viu, você Gilda? estiver. Fala aí com essa galera aí dos Estados Unidos pra escutar aqui, pra ouvir, pra olhar esses cabras bons aí, viu, Gilda? Valeu, obrigado. Luciene Pereira assistindo aqui em direto de Sítio Bonito, São Miguel do Rio Grande do Norte. É São Miguel. Luiz Luciano de Carvalho, eita, sorrisinho bom danado, Nova Cruz, Rio Grande do Norte, valeu. Gilda, Abraco. o Potiguares em peso na live. Ô, Gilda, olha só. O Rio Grande do Norte hoje em peso aqui chegando com a gente, hein? Ela lá nos Estados Unidos aqui, interagindo com a galera do Rio Grande do Norte. Valeu, Gilda, obrigado, viu? Antônio Teixeira Ventura, boa noite. Eita, forró retado de bom demais, abraço a todos. Arnaldo do Forró, valeu, Arnaldo. Arnaldo, ele tá acordando a gente agora cedão pra assistir um outro programa lá de Forró Pé de Serra. Fala no nosso nome, viu, Zé? Manda forró pra gente. Valeu, manda. Arnaldo, obrigado. Quero agradecer o Arnaldo aí, né? Porque tá nos informando que a gente tá, rapaz. o nosso nome tá. Pra falar em nome, domingo que vem, né, Anderson Amorim, onde nós estaremos. Onde Ô, rapaz. que a gente. Vamos estar domingo que vem. Ô, nós vamos ter o prazer de ser entrevistado por um programa que está no ar há mais de 11 anos, Zé Geraldo, do nosso parceiro Luiz Wilson, Pintando o Set. Vai ser um prazer imenso, né, Zé? Estaremos lá meio-dia, Rádio lá na Imprensa. Rádio Imprensa FM 102,5. Vocês que acompanham o Espalha Brasa, fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer uma live lá ao vivo e quero que você esteja lá junto com a gente para prestigiar nosso amigo Luiz Wilson e a Fatel Barbosa, nossa amiga, cantora, produtora, enfim, uma pessoa muito importante aqui no nosso mundo forrozeiro. Isso é muito bom. Vamos aproveitar aqui a audiência, vamos falar mais um pouco com a galera. A Gilda Nogueira, ela acabou de falar que ela tá em Miami, viu, Zé? Valeu, Opa, Gilda! Estados Unidos, hein? Estados Unidos. Geraldo Brasílio, manda um alô para todos de São Gonçalo, na Paraíba. Alô, Paraíba! Alô, São Gonçalo! Petro Souza! Estado aqui do Zé Geraldo, rapaz, lá mesmo. lá de Itaperuá. Gilberto Rodrigues, boa noite a todos. Rita Nascimento, boa noite, meninos. Feliz Natal para vocês todos, gente lindas.
Tô de óculos. Ela fala que todo mundo aqui é lindo. Aí nós falamos, pô, você tá usando óculos agora? Ela falou que tá de óculos, né, Geraldo? Então achando lindo. Tô me sentindo, hein? Tô me sentindo. Eu acho que é o cabelo seu, viu, Zé? Que tá... A Corrinha, lá da Paraíba, lá da onde? Que cidade que é ela? Vieirópolis. Vieirópolis, aí, Corrinha. Você Valeu, tá na Corrinha. lista aqui. Helenilda também, Helenilda Miguel também, lá do Pernambuco. Valeu, Helenilda. Boa noite, Leanderson. Boa noite a todos. Um alô para São Bento do Una, no Pernambuco. Abraço. Valeu. Marlene Carvalho. Boa noite, Marlene. José Nilson Lopes. Boa noite, Espalha Brasa. Manda um abraço aí para José Nilson em Goianinha, Rio Grande do Norte. Olha aí, Zé. Um abraço, Goianinha. Rogério Cole. Hoje tá lotado aqui, viu, rapaz? Que bom, hein, meu? Fabinho Zabubão, hein? Daqui a pouco tem mais forró. Calma, gente. O Fabinho tá doido pra tocar aqui pra cantar. Pera aí. Só mais um pouquinho. Aí o Fabinho desce a lenha. Geraldo Basílio, meu amigão Luiz Wilson, Geraldo Basílio compartilha com a galera que eu e o Zé Geraldo aqui, ó, vamos estar lá. O Zé Geraldo e o Leanderson Amorim vai marcar presença no programa do Luiz Wilson, pintando set, viu? Vai ser domingo, meio-dia, vamos prestigiar nosso amigo Luiz Wilson. Contamos com vocês lá, hein? O Luiz Luciano de Carvalho, ele falou assim, Zé, manda o próximo forró para toda a turma forrozeira de São Tomé, no Rio Grande do Norte. Já tá mandado. São Tomé, no Rio Grande do Norte, a próxima, viu, Fabinho? É pra São Tomé, no Rio Grande do Norte. Muito bem. O Arnaldo do Forró tá mandando um abraço pra galera do Inocentes, do Forró. Valeu, abraço, Inocentes, valeu. Rogério Coller, alô pra minha terra, Criciúma, Santa Catarina. Alô, Criciúma, Santa Catarina. Quer levar forró do bom? É Fabinho Zabubão, hein? Gilberto Rodrigues, manda um alô para todos aqui de Lisboa, em Portugal. Alô, Portugal, Lisboa. Baião em Lisboa, um dos maiores festivais do Brasil. Precisa levar Fabinho Zabubão, hein? Precisa conhecer o trabalho, precisa aprofundar na obra de que Fabinho Zabubão. Vamos aí, vamos aí. Tome forró para a gente matar a saudade do nosso Nordeste. Vocês são show. Quem fala é a Gilda, diretamente de Miami. Valeu, Gilda. Valeu, Gilda. E Ilza dos Santos, Doca Pacheco, Geraldo Basílio, Carinho, meu sobrinho, moro em Vieirópolis, ele tem uma lanchonete. Parabéns aí pra vocês, valeu, obrigado pela presença de todos mais uma vez. É isso aí, Zé. Marcos Santos, o maior divulgador. Você tem. Fabinho Zabubão, você precisa conhecer o Marcos Santos, o maior divulgador de forró do Brasil. É Marcos Santos e tá na nossa sintonia, tá gostando aqui. Falou que o Fabinho o cabo é bom, viu? A Cristiane Turino, Tome shot. Tome shot já já. Ela misturou aqui o Fabinho Zabubão com o Franca Aguiar. Falar em Franca Aguiar, né, Zé? Tem que vir aqui o cabra, né? Uma hora vai passar aqui pra dar o grito oficialmente. Então me shot. O Iveson Santos, eita coisa boa. Conhece o Iveson Santos? Um grande abraço de Caruaru. Valeu, Iveson. Forte abraço. Grande pandeirista, viu? Aí toca, velho. Zé Wilson. O Zé Wilson já virou sócio, igual o Pablo Moura. Essa frase de falar que virou sócio não é minha, é do Faustão, viu? E eu tenho que acreditar ele aqui. Mas o Zé Wilson tá sempre aqui com a gente, já veio aqui umas 3 vezes e tá ligado todo dia. Abraço, Zé Wilson. Obrigado, Zé. A Cícera Soares, quem é? É a minha companheira. Boa noite, a Rocha Zabubão. Valeu, Cícero. Forte abraço. Obrigado, beijo. O Emerson Kermerson. Boa noite, Leandro Amorim e Zé Geraldo. Valeu, e Fabinho garoto. Zabubão. Cadê o boa noite, Fabinho Zabubão? Dá boa noite pro cabo, senão... Boa noite aí, meu irmão. Estamos aqui, ó. Estamos aqui. Obrigado aqui. O Sérgio Avelar, boa noite, Zé, meu amigo. Puxa o fone, meu parceiro Pablo. Valeu, Fabinho Zabubão. Gabriela Zara, salve. Que lindeza maravilhosa esse axé de vocês, gente. Olha aí, muita axé, muita paz e muita luz. Esse é o programa Espalha Brasa. Vamos de forró? Vamos nessa. Vamos nessa. Qual que vem agora, Fabinho? Uma música que eu fiz a homenagem a Luiz Gonzaga, ao centenário de Luiz Gonzaga. Gonzaga Baião, que é uma música da minha autoria, e que teve como participação especial o Mestre Dominguinhos, que foi a última gravação dele em vida, cantando comigo. Maravilha. Qual é o título? Gonzaga Baião. Gonzaga Baião com Fabinho Zabubão é o Espalha Brasa de hoje. Puxa o fole, Pablo. Eita saudade
Seu Luiz, o eterno cantador da rolinha fogo pagou, Sabiá e Acauã. Seu Luiz, braço forte da nação, cantando com amor no coração, defendendo com gal o baiano. O povo livre sai cantando asa branca, desde o tempo de criança, das terras de Novo Exu. O santuário, na sombra do juazeiro, se ouve o boi do vaqueiro, dizendo viva Gonzagão. Seu Luiz, o eterno cantador da rolinha fogo pagou, Sabiá e Acauã. Seu Luiz, braço forte da nação, cantando com amor no coração, defendendo com garra o baiano. Ei, saudade do seu Luiz, rei baiano, oh, coisa boa. Eita saudade danada do nosso rei do baiano, com sua sanfona branca em defesa do sertão. Com respeito a Januário se comemora o centenário da estrela nova do Gonzagão. Seu Luiz, o eterno cantador da rolinha fogo pagou, Sabiá e Acauã. Seu Luiz, braço forte da nação, cantando com amor no coração, defendendo com garra o baiano. O povo livre sai cantando a asa branca, brincadeira de criança, das terras de Novo Exu. O santuário, na sombra do juazeiro, se ouve o arroio do vaqueiro, dizendo viva Gonzagão. Seu Luiz, o eterno cantador da rolinha fogo pagou, Sabiá e Acauã. Seu Luiz, braço forte da nação, cantando com amor no coração, defendendo com garra o baiano. E essa foi minha homenagem ao nosso rei do baiano, Luiz Gonzaga, e a toda a nação nordestina aí do nosso Nordeste. Oh, coisa boa. É o Espalha Brasa de hoje, apresentando Fabinho Zabubão, nosso programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Nosso programa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, mais conhecido como, quer dizer, é das 20 às 21, né? Mais conhecido como das 8 às 9 da noite. Lembrando que no Natal vai ter forró aqui? Vai. Só não vai ter dia 25, mas dia 24, na segunda-feira, estaremos recebendo aqui Maurício do Acordeon, um forrozeiro, um sanfoneiro fantástico, sensacional, que vocês... O que é que você fala, Fabinho Zabubão? É um grande parceiro, um amigo que me deu uma oportunidade também muito grande em 92, né? Ele tocava lá no pedacinho do Nordeste e naquela época tinha grandes zabumbeiros, rapaz. E eu era um molequinho, aquela coisa toda. E ele foi um cara que, eu sempre falo isso pra ele e falo em público, né? Em modo geral. Que ele foi um cara que também me deu uma grande força na minha carreira. Foi o Maurício do Acordeon. Maravilha. E o Maurício vai estar aqui com a gente dia 24 fazendo forró de Natal, né, Nelson Amorim? Opa! A Samanta Ribeiro, eita, que esse forró é bom demais, adoro, hein? Será que a Samanta Ribeiro deve ter gostado da música em homenagem a Gonzagão, viu? Que bom. O Luiz Amorim, Zé, dá um abraço nesse cara bom, Fabinho Zabubão. Tá dado um abraço, tá aqui do lado, viu? Tamo junto, amigo. Lucena Blues, esse programa é brasa mesmo e show. Obrigado, Lucena. É brasa, é o Espalha Brasa. Fala, Leandro Amorim. Ô Zé Geraldo, vamos aproveitar mais uma vez aqui e falar da nossa presença confirmada lá na Rádio Imprensa com o nosso parceiro Luiz Wilson no programa Pintando Sete, é ou não é, Zé Geraldo? É isso aí, gente. Meio-dia em ponto, domingo que vem, estaremos prestigiando, participando do programa Pintando Sete do nosso amigo Luiz Wilson e da Fatel Barbosa na Rádio Imprensa FM aqui em São Paulo, 102,5. Mas você fica de olho aí nas redes sociais nossas, do Zé Geraldo, Espalha Brasa,
nordestinos paulistanos, que a gente vai fazer as lives. E eu peço que vocês acompanhem a gente nessa visita ao nosso amigo Luiz Wilson. Vai com você, Leandro Amorim. Fábio Andrade, lá de Campo Formoso, na Bahia, no meu estado, Bahia. Valeu, Fábio. Grande abraço. Ele que é amigo aí do Arnaldo do Forró. Grande abraço. Sejam bem-vindos, viu, garoto? Rejane e Edivaldo. Bota Sodoma. É isso mesmo, pra piar. Sodoma e Gomorra? Ela Sodoma tá falando o quê? Gomorra, aquele lugar lá foi destruído, mulher. Aquele espalha-brasa só tá assim, ó, no topo, Rejane. É que ela tá falando da brasa, do fogo. Da Ela brasa. tá fazendo a comparação. Muito bem. Milton Jário da Silva Gomes, este é o forró de verdade. Valeu, Milton. É Fabinho Zabubão. Fabinho Zabubão aqui na pegada. Luciene Pereira, eita forró bom. Fábio Andrade, Arnaldo do Forró, manda um alô aqui pra nossa prefeita Rose Menezes. É prefeita da onde, a Rose Menezes? Vamos Fala lá, pra deve mim ser de onde é a Campo- prefeita. Deve ser de Campo Formoso, na Campo Bahia. Formoso, ela precisa conhecer o trabalho do Fabinho Zabubão, né, senhora prefeita? Contratar o Pessoal cara da cultura aí de Campo Formoso, por gentileza, procure saber mais aqui sobre Fabinho Zabubão, um dos maiores forrozeiros do Brasil, está aqui no Espalha Brasa de hoje. Tem aqui, viu, Fabinho? Ele tá sempre marcando presença e qualquer dia desse aqui ele vai mandar pão que não acaba mais aqui, viu, pro programa. É mesmo, rapaz? É o Isaías da padaria, ele tá sempre aqui presente, cara. Manda pão, manda panetone. Agora eu não quero mais pão não, panetone. Ele falou assim, ó, hoje Gostei. tem sergipano aí tocando. Quem é sergipano? Opa, tem algum sergipano? aí? Ah, pra falar nisso, Hoje não tem. o Fabinho, Isaías. você nasceu aonde? Eu sou filho de nordestino, sou filho de paraibano, né? Meu pai é da Paraíba. Seu pai é de Água Branca no estado da Paraíba. Água Branca. E assim, eu passei muito tempo na Paraíba, inclusive o pessoal fala assim, pô, o Fabinho é um representante da Paraíba. Eu fico longeado, né? Aham. De receber isso, porque eu toquei muito na Paraíba, né? Acompanhei Pinto do Acordeão em 92, fazendo São João lá em Patos, na Paraíba. Então, assim, eu fiquei muito tempo na Paraíba, Aham. né? Tocando forró lá. E muito contato, né? Como você andou com o Dominguinhos do Brasil todo, e aí você, seu pai é de lá, né? Isso, aí meu pai é de lá, então ficou aquela coisa, né? Eu sou filho do nordestino, mas com a alma, né? Minha mãe é de Alagoas, né? Então, Alagoas, Paraíba, então, assim, a gente tem uma ligação muito forte, né? Muito forte. O Pablo já falou esses dias que Rapaz, nasceu. eu sou do Pernambuco. É, pernambucano. Ali, Cabo de Santo Agostinho, mas morei em Recife, Jaboatão ali. A família toda de lá. Ah, legal. Mas eu vim pra cá novinho, né? Mas Voltou ainda, né? não perde as raízes, né? Perfeito. E o dos Santos nasceu Eu onde? sou de São Paulo mesmo. É de Mas sou Sampa. neto de Alagoana. Neto de Alagoano. Maravilha. Consegue. Todo mundo apresentado, você tinha esquecido. Você é paulistano? Olha aí, então eu fiz o meu blog em homenagem a você, nordestinos e paulistanos, Fabinho. Isso é uma honra, né? Aí, Isso é Fabinho. uma honra, né? Show de bola. Vamos lá, o José Alexandre Xavier, eita pé de serra bom, Antônio Valdeclé, alô Tauã, Ceará. Tauá, Ceará, Ceará. isso. Aderivan Costa, mande um alô aqui para minha esposa Vanúzia e meus filhos Davi e Ana Lívia em Barueri, São Paulo. Ó. Ô, alô, Barueri. Forte abraço. Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, Cotia, Vaz Grande Paulista. O que mais, Fabinho? Me ajuda. Minha região da Zona Oeste, né? É a nossa quebrada. É a nossa quebrada. Rapaz, não esqueça do Butantã. Butantã também. Espalha a Brasa, o programa da família. Valeu, Aderivan Costa. Valeu, obrigado. O Roque Santos, sou fã desse cabra, Fabinho. Você Aí. sabe quem é o Rock Santos? Rock San, sei, um grande forrozeiro. É o Rock Mudanças. Rock Mudanças. Quer fazer mudança? Quer fazer mudança? Fala com quem? Falar com o Rock. É o Rock, rapaz. Não pense em outro, não. Esse é o cara. Quero ver depois, ô. Ó. Pois é, hein, Rock? Olha lá, hein, nego? Rock. Rock. É com vocês, Zé Geraldo. Opa, deixa eu ver aqui, tem mais uma galera que tá na sintonia que saiu da página. Rapaz, saiu da página aqui, Fabinho. Vamos de música, Fabinho. Vamos de Pra mim música. encontrar a página depois. Acha os cabos. E vamos de forró e vaquejada. Música que eu cheguei na final do Fest Forró, né? Ficou entre os. A galera tinha 175 Tem mais essa, 175 grupos de forró que foram inscritos. e você chegou entre os finalistas. Eu cheguei entre os finalistas. Tava lá na final. Que beleza, Fabinho. É forró e vaquejada? Forró e vaquejada. Eita, e é a festa do sertão? A festa do sertão. Vamos embora, é Fabinho no Espalha a Brasa de hoje. Puxa o fone, Pablo Moura.
festa no sertão. E o sanfoneiro já tá com fole na mão. Nessa multidão, shot é uma loucura. Brincando a noite inteira que ninguém me segura. Isso é bom demais. Pois vaquejada é a festa no sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa no sertão. Olha se é. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa no sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa no sertão. Vaqueiro pegando gato nas caatingas do sertão. Olhando no pé do chão, ouvindo aquele som daquele arrasta-pé. Ele larga o gibão pra dançar com a mulher. Isso é bom demais. Vaquejada é a festa no sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa no sertão. Olha se é. Isso é bom demais. Vaquejada é a festa no sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa do sertão. Vamos embora, Pablo. Essa festa vai ser boa, vai ser lá no sertão. Na Paraíba, Alagoas, Bahia, Sergipe, Ceará. Oh, coisa boa. Japão, Europa, No Brasil todo, no mundo inteiro. Põe vaquejada é a festa do sertão. E o sanfoneiro já tá com fole na mão. Nessa multidão, o shot é uma loucura. Brincando a noite inteira, que ninguém me segura. Isso é bom demais. Põe vaquejada é a festa do sertão. Isso é bom demais. Põe vaquejada é a festa do sertão. Olha se é. Isso é bom demais. Vaquejada é a festa do sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa do sertão. Vaqueiro pegando gado das caatingas do sertão. Põe na mão pelo chão, só se vê o poeirão. Ouvindo aquele som daquele arrasta-pé. Ele larga o gibão pra dançar com a mulher. Isso é bom demais. Vaquejada é a festa do sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa do sertão. Olha se é. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa do sertão. Isso é bom demais. Oi, vaquejada é a festa do sertão. E o sanfoneiro fazendo aquele caqueado no fole. E só se vê o poeirão. E o cabo dançando dois pra lá, dois pra cá. E o poeirão cobrindo. Eita, coisa boa. é Fabinho Zabubão no Espalha Brasa de hoje. Nosso programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, recebendo amigos, trocando ideias, sabendo histórias aqui dos músicos, cada um conta a sua história e a gente entrecorta essa história com muita música, prosa e música. É o nosso Espalha Brasa. A Deise Mazarino, aconteceu no forró. Aconteceu no forró, é com a Deise Mazarino. Muito obrigado aqui, Deise. E ela manda um beijo aqui pro Pablo Moura. Grande abraço, grande amiga e grande divulgadora do forró também, viu? Com certeza. Eu sou amigo. fã da Deise Mazarino. O Flávio Reis, grande amigo Fabinho Zabubão. Flávio, aquele abraço, meu irmão. Flávio, que tá lá no Piauí. Aquele Oh, abraço, que viu? beleza. Na Serra das Capivaras, não? É, tá lá naquela região, a quintura danada. Nesse aqui em São Paulo tá pegando fogo, imagina lá no Piauí. Não, rapaz, eu fico também pensando nisso. Se aqui tá desse jeito pra mim, ir lá, hein? Mas, rapaz, lá o negócio deve estar danado, viu? Rapaz, mas lá vem, tá? É, tem isso, né? Tem isso. O passarinho tá debaixo da sombra do fio, né? De energia. O Jorge Heitor fala, e aí, Pabrito? Ô, meu mestre, grande abraço. O Matias, eita, Espalha Brasa, tá se espalhando no Brasil. Ei, Matias, Matias tá aqui todos os dias grudado no Espalha Brasa. Obrigado, Matias, sociais do forró. Jorge Heitor, grande abraço ao Pablo, já foi dado. O Gilson do Acordeão também na sintonia.
E o resto, bicho, ó, não dá pra atender porque sumiu. Muita gente. Sumiu. Sumiu, gente. Peço desculpa. Manda de novo. Fala aí, Neto Savorim. Bora lá, o Arnaldo do Forró falou assim: esse Fabinho Zabumbão é show, parabéns, Fabinho. E Obrigado, equipe. Arnaldo. Tamo Aí. junto, meu irmão. Defendendo aqui a bandeira nordestina aqui. O Geraldo Basílio, eu não entendi aqui o que ele falou, depois você traduz aqui pra nós, aqui, Geraldo Basílio. Diego, diretamente do Japão, viu, Fabinho? Diego Silva, ligado do Japão. Luiz Carlos, grande abraço. E Nalda Bezerra, evangelista, boa noite, Nalda. Boa noite! Geraldo. Queremos lembrar vocês que no domingo que vem estaremos participando do programa Pintando Sete, prestigiando, batendo papo com o nosso amigo Luiz Wilson da Rádio Imprensa 102,5. Estaremos lá meio-dia. A gente vai fazer uma live aqui pelo Espalha Brasa, vamos fazer uma live pelo Nordestinos Paulistanos. Eu peço que vocês que acompanham aqui o Espalha Brasa esteja com a gente lá no programa Pintando Sete do nosso parceiro Luiz Wilson da Rádio Imprensa, ele e da Fatel Barbosa. Fabinho Zabubão, oi? Viu, Zé? E vai ser um prazer imenso, né, rapaz? Participar de um programa que tem mais de 11 anos no ar, rapaz. É sucesso total. É líder de audiência, é Pintando Sete. Fala, Fabinho, quer falar com o nosso amigo Mica? Ô, Mica! Mica, grande Mica, né? Arrumar uma aguinha pra gente. Ô, Mica, por gentileza, Mica. Mica, aproveita, Mica. Quero agradecer ao estúdio I9 Criações, que é o estúdio que a gente grava o Espalha Brasa, nosso diretor, o Marcelo, e aqui do nosso Cabo Man, do nosso Luiz Man e nosso Vídeo Man, Mica. Vamos de forró? Ou vai esperar o Mica trazer água? Vamos. Ah, já tá chegando. Ó o Mica, grande Mica. E Ó, Mica, vai Wait- aparecer, rapaz. Ó, o vai Mica, aparecer. como é que é? O wait man, como é que é a água em inglês, Mica? Hein, Zé, o calor tá grande, homem. O calor tá demais, tem que botar o bujão d'água aqui do lado, né? Que é só... Botamos puxar aqui do lado. E vamos no forrozinho, né? Vamos de forró. Forró número 1 aí pra toda a galera que Eita, é aqui mesmo, o Espalha Brasa é o forró número 1 com o Fabinho Zabubão, é número 1 mesmo, vamos lá. Babubora da sanfona e do triângulo, ô, sanfona. É Fabinho Zabubão hoje. coisa boa. Sanfona velha do fole furado, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro que toca bem animado, depois de tomar um gole de rum. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Tem gente de todo lado conhecer o sanfoneiro, porque ele é o primeiro tocador fole furado. E logo já começa o zum. Sanfona velha assim não se vê com Toninho. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Sanfona velha do fole furado, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro que toca bem animado depois de tomar um gole de rum. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Tem gente de todo lado conhecer o sanfoneiro, porque ele é o primeiro a tocar do fole furado. E logo já começa o zum. Sanfona velha assim não se vê com Toninho. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Iaja pum, forró com esse fole é forró número 1. Tchau.
programa Espalha a Brasa é Fabinho Zabumbão hoje, trazendo a alegria e a musicalidade. É um forró autêntico de primeira. Hoje é Fabinho Zabumbão no Espalha a Brasa. O Caldo Bode, que está em Itaitê, na Chapada Diamantina, arrasou. O cabra canta muito. Obrigado, meu irmão. Valeu, Caldo Bode. E quem está também lá em Itaitê é a minha cunhada, a Luzinete, e está assistindo o Espalha a Brasa com Dona Deja, que é minha sogra. Beijo, Dona Deja, beijo, Luzinete. Muito obrigado aí pela sintonia do Espalha Brasa. Valeu, Leandro Amorim, é com você, rapaz. Vamos lá, o Isaías aqui da padaria, ele falou, botem um pote de barro, de água aí pros cabos. É uma quartinha. Já tem que trazer uma quartinha, né? É isso aí, Isaías. Valeu, Isaías. Foi que um potão ali, porque os cabos estão bebendo água retada. Já começamos o programa hoje cantando para o verão, porque o verão começa oficialmente hoje. Por isso que tá essa quentura danada, né, Leandro? Ô, rapaz, ô Zé, eu quero mandar aqui um abraço pra Patrícia, Pati Carvalho, minha amiga. Obrigado aí por aparecer aqui, rapaz. Até a Patrícia aparecendo aqui para assistir o programa Espalha Brasa. Ô, que beleza, hein, Pati? Ela que trabalha lá na ACD, é um trabalho maravilhoso. Obrigado pela sua presença aqui, querida. Valeu. Apareça sempre, Pati. Obrigado. Vem sempre aqui. Espalha aí pros conterrâneos Espalha também, viu, Brasa. Patrícia? A Marluce Ferreira, grande abraço, Marluce. Valeu, obrigado. Inalda Bezerra, evangelista, já falei boa noite. Diego também do Japão, já falei. Vai aí, Zé, com você, valeu. Opa, Fabinho, e aí, cara, você tem um CD de 2012. 2012 e fiz um outro trabalho agora só com música autoral. Ah, legal. Que tem 11 músicas da minha autoria e tem 3 músicas da cantora Anastácia. Ah, rapaz, que esse tá no forno ou já saiu? Esse tá no forno e vai sair agora no comecinho de 2019. Ah, legal. Então vem coisa nova. Esse é o segundo trabalho seu, né? Esse é o segundo trabalho, que inclusive tem essa música Forró e Vaquejada que eu cantei, né? Antes, do Forró número 1, que tá nesse novo trabalho. É a Forró e Vaquejada, a composição é sua. Composição minha. E o Pablo Moura, esqueci, Pablo, você tocou um instrumental no começo. Qual é o nome do instrumental e de quem é? Rapaz, Tempo para o Paulo. Rapaz, o instrumental é meu mesmo. Aham. Eu fiz ele pra minha querida amada, minha esposa, Taigine. Ah, E aí, cadê a musiquinha? Love Times. E aí, rapaz, é até engraçado porque, bicho, a gente viaja tanto pelo mundo, né, Fabinho? É verdade. A vida de música é viajando pra lá e pra cá. E Correria total. tava fazendo um show com o Antônio Nóbrega aí no hotel assim, rapaz, me veio, vou fazer uma música pra ela e pronto. Aí eu botei o nome de Dia Arretada, porque o nome dela é Taigine, né? Aí ela não é nordestina, mas convivendo ali é mulher arretada, bicho. Então Mas acabou com esse ficando. sobrenome ela deve ser italiana. Origem Ah, os italiana. parentes dela tem pra lá, do lado da Europa. Eu Aí já sou são arretados também, pezinho tanto aqui como. mesmo, sabe? Tudo sangue quente todo também, mundo é cara. arretado. Então é composição minha mesmo também. E ficou A gente acaba- Dini arretado? Dia arretada. Ah, pensei que era o Dini. Dini, não. Legal, cara. Fabinho, e aí quer dizer que esse CD em 2019 está sendo lançado. Se Deus quiser. Então vamos cantar, já tem mais uma para cantar desse novo CD? Tem. Então, Tem. vamos fazer isso, né? Vamos nessa. Vamos mostrar as composições aqui do Fabinho Zabumbão. Você e Eu, que é um shot da minha autoria, né? Uma música que a gente vai trabalhar bastante aí, né? E vamos cantar aí, primeira mão aí, pra todos aí que estão nos assistindo aqui no programa Espalha Brasa. Esse programa nóis. Maravilhoso. Opa, maravilha, Fabinho, vamos lá. Shot apaixonado aí pra galera que gosta de uma paixão. Eita, vamos lá. Foi na primeira vez, quando eu te vi, fiquei louco, apaixonado. Meu coração foi batendo
paixão, paixão. Você é minha menina, é minha querida, dona do meu coração. Foi na primeira vez, quando eu te vi, fiquei louco, apaixonado. Meu coração foi batendo apressado. Naquele dia começamos a conversar. E então chamei você lá pro canto do salão. Nos beijamos no meio da multidão. E foi aí que começou o nosso amor. E ficamos ali juntinhos, loucamente apaixonados. Você me trouxe apenas felicidade. E fiquei certo que encontrei o meu amor. Agora é só amor, amor. Agora é só paixão, paixão. Você é minha menina, é minha querida, dona do meu coração. Agora é só amor, amor. Agora é só paixão, paixão. Você é minha menina, é minha querida, dona do meu coração. Agora é só amor, amor. Agora é só paixão, paixão. Você é minha menina, é minha querida, dona do meu coração. Agora é só amor, amor. Agora é só paixão, paixão. Você é minha menina, é minha querida, dona do meu coração. Quando você arranja uma paixão, aí você canta no ouvido dela. Ela vai gostar de cara. Que é boa até o dia clarear, viu, Zé? É Fabinho Por isso Zabumão. que eu fiz essa canção. É o programa Espalha Brasa de hoje, apresentando o Fabinho Zabumbão. E na segunda-feira, dia 24, tem forró de Natal aqui sim. Quem estará aqui é Maurício do Acordeon, fazendo muito forró. Vocês não percam nosso programa, dia 24, véspera de Natal, terá Espalha Brasa. E 25 a gente folga e dia 26 a gente retoma aqui com o Espalha Brasa de segunda a sexta-feira. Só não teremos forró dia 25 e dia 1º e sábados e domingos, que vocês já sabem. O nosso programa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Ele tem o patrocínio, nosso programa da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. O Matheus Nogueira, Pablo toca muito e Fabinho juntos dá um balanço bom demais, viu? Ô, rapaz. É Matheus Nogueira que falou. A Luzine... Ah, quem tá falando? Tem música, sai música pra criança aí? Tem uma criança vendo a gente. O que sai pra criança aí? Escravos de Jó. Rapaz, tem várias outras. Tem um desenho animado que tem um personagem chamado Pablo também, rapaz. Aham. Ah, é, né? Rapaz, esqueci o nome do desenho, mas a melodia. Tá valendo. Sabe pra quem foi essa daí? É pro Ariel. O Ariel tá lá na Chapada Diamantina e tá na sintonia aqui. É meu sobrinho. Beijo, Ariel. Obrigado aí, viu? Tem que curtir o Espalha Brasa todo dia, viu? Às vezes não tem música infantil, mas tem música de qualidade aqui, viu? Ah, Maria de Fátima, boa noite. Muito obrigado aí pela sintonia, Maria de Fátima Oliveira. O Carlinhos Farias, olá Geraldinho, bota pra torar, caba velho. Carlinhos Farias é o Carlinhos do trio Acovete, que já esteve aqui. Muito obrigado.
Opa, quem mais está na nossa sintonia, o resto sumiram. É com você, Leandro Amorim. Vamos lá, eu vou dar boa noite aqui para uma galerinha, Zé Geraldo, que eu formei um grupo. Dá boa noite. Uma nova ferramenta do Facebook, eles estão do outro lado assistindo aqui o programa Espalha Brasa. O Giovanni Casimiro, Valdirene Aguiar, do trio Raça do Pajeú, também tá ligadinho. Abraço, Val. Falou que gosta demais do Fabinho. Ô, Obrigado, Valdirene. Val. Sou parceiro. Maurício Nogueira, Maria Jó, Pedro Lucas Feitosa, esse rapaz, o Fabinho, o Pedro Lucas Feitosa, hoje acho que ele tá com 13, 14 anos de idade, ele montou um museu do Luiz Gonzaga lá na cidade de Kratos, numa comunidade lá, cara, que é show de bola, inclusive foi matéria no jornal lá nos Estados Unidos, agora num documentário. Parabéns, Pedrinho, valeu, obrigado aí Valeu, pela presença, Pedrinho. viu? Aline Marcelli, grande abraço a Aline que é produtora também. Deuclésio, grande amigo, valeu Deuclésio. Cléry Pereira, Aricide Firmino lá de Panelas, Deca Pacheco, Kiko Souza lá da minha cidade gentil do Ouro, Bahia. Valeu, e Joásio Santos, abraço, obrigado aí por vocês se juntarem nesse grupo que eu criei agora assistindo o programa Espalha Brasa. Valeu, brigadão, viu? É com vocês, Zé. É isso aí, pessoal. Eu falei que não ia ter programa dia 25, dia 1º. O Luiz Amorim. Como vai ser ruim sem forró nesses dias. Calma, rapaz. Vai ter os outros dias, né, Fabinho? Tem muito forró, meu irmão. As reprises. Valeu, galera. Fabinho, vamos de música? Vamos de música. Qual que é a próxima? Vou colocar açúcar no café agora, viu, Zé? Açúcar no café. Porque fica- Cadê o café? fica Você mais vai trazer o gostoso, café, né? Mica? Cadê o café, Mica? Pra gente colocar açúcar no café. Mica vai ajeitando o cafezinho ali E a gente vai preparando o açúcar. e a gente vai ajeitando as coisas por aqui. É música conhecida com o Jorge Daltinho, né, Fabinho? É, música do Jorge Daltinho. Vamos lá. Eita, forrozão, menino! É Fabinho Zabumão! Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo. A gente faz a poeira levantar. Vem cá, ela é um chamego da molesta. A gente já não presta, já botando pra quebrar. Vamos ficar besta que tá bom, que tá bom. A gente é bom no pé. A gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho, bota açúcar no café. A gente faz aquele passo miudinho, no escuro agarradinho, bota açúcar no café. No café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café. No café, a gente no escuro bota açúcar no café. Olha, o forró só é gostoso quando tem muita mulher. Mas quando tá eu e ela arrastando o pé, apaga o candeeiro e ela nem vejo. Só sei quando vejo, bota açúcar no café. No café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café. No café, A gente no escuro bota açúcar no café. Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo. A gente faz a poeira levantar. Vem cá, ela é um chamego da molesta. A gente já na festa, já botando pra quebrar. Não fica besta que tá bom, que tá bom. A gente é bom no pé. A gente faz aquele passo miudinho no escuro agarradinho, bota açúcar no café. a gente faz aquele passo miudinho, no escuro agarradinho, bota açúcar no café. No café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café. No café, a gente no escuro bota açúcar no café. Olha, o forró só é gostoso quando tem muita mulher. Mas quando tá eu e ela arrastando o pé, apaga o candeeiro e ela nem vejo. Só sai quando vejo, bota açúcar no café. No café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café. No café, a gente no escuro bota açúcar no café. No café, no café. A gente no escuro bota açúcar no café. No café, A gente no escuro bota açúcar no café.
Zabumbão hoje, não precisa falar que o cara toca zabumba. E ali na sanfona é Pablo Moura. Cadê o prefixo aí? Aí. E aqui no Triângulo dos Santos. É a galera de hoje aqui do Espalha Brasa que ajudou a gente a fazer esse programa maravilhoso mais uma vez. Quero agradecer a audiência de todo aqui, né, Leandro Amorim? Todo dia chega mais gente nova e todo dia a gente percebe aí que a galera está aceitando cada dia mais nosso Espalha Brasa. E quero lembrá-los também que na segunda-feira estaremos aqui com Maurício do Acordeon. E no domingo estaremos na Rádio Imprensa com o nosso amigo Luiz Wilson, com a Fatel Barbosa. Vocês ficam de olho aí, estaremos na Rádio Imprensa. Acompanha pelas redes sociais quem está fora de São Paulo. E quem estiver aqui é 102,5 Imprensa FM. Fala, Leandro Samorim. E você também de outras rádios pode convidar aqui o Zé Geraldo e o Leandro Samorim. Opa, se for de outro estado, manda as passagens aéreas, hotel que a gente... Nós estamos batendo aí, gente. Nós vamos bater lá, né, Zé? Olha, tem uma coisa, fala, Leandro Samorim. Bora lá, tem uma galerinha aqui, Zé. Vamos aqui começar. Você quer falar alguma coisa antes? Quero falar que o nosso programa tá chegando ao final, que corra. Então vamos nas carreiras aqui falar com essa galerinha. José Gonçalves Ferreira, boa noite, meus amigos. Espalha a Brasa, valeu, José. Joel dos Santos, manda um abraço aqui pra Benê e Maria do Riachão de Jacuípe, na Bahia. Grande abraço pra todos vocês, valeu. Marcelo Matos, grande abraço, Marcelo. Geraldo Belarmino, muito bom esse forró, valeu, obrigado. José Gonçalves Ferreira, eu tô espalhando o Espalha Brasa aqui em Olinda, olha. Espalha que eu acho é bom, obrigado. Estou espalhando o Espalha Brasa, olha. Tá espalhando o Espalha Brasa, é isso aí. Jânio Durães, boa noite, valeu, Jânio Durães. É isso aí, Zé Geraldo. Maravilha, Fabinho, chegou a pior hora do programa, rapaz. Ô, rapaz, agora... Acabou-se o que era doce. Acabou que era doce, né? Açúcar no café. Acabou o açúcar. Acabou o açúcar, né, Zé? Mas quando eu falo acabou-se que era doce, eu não combinei com você, mas tem que fazer aquele acabou-se que era doce. Gostei que era... Ô Zé, e outra vez, Fabinho, e nós estamos encerrando o programa com a audiência lá em cima, cara. Isso é fantástico, rapaz. Isso é fantástico, maravilhoso. Subindo! Opa! Fabinho, repete seu telefone de contato, tá na telinha, mas repita. O meu contato é 11, né? 011 99773 4672. 99773 4672. É o WhatsApp também. Fabinho, o Espalha Brasa continua com as portas escancaradas aqui. Quando você lançar o CD, por favor, venha cá. Venha correndo pro Espalha Brasa. E a Deise Mazarino falou que o programa hoje não foi 10 nem foi 1000, foi 10 mil. Colocou 5-0 aqui, ó. 10 mil. Olha só. Aí, rapaz. Tá ficando bom. Maravilha. Pablo Moura, com você. Desculpa, Fabinho, você queria falar, acrescentar. Eu queria mandar um alô à galera, os meus primos que moram lá no Jacintinho, lá em Alagoas. Quero mandar um abraço para todos os meus primos, Manezinho Corrêa, que é meu primo, Anailson, Alex, toda a galera, Dona Antônia, né, que está nos assistindo também. Ei, que beleza. E a galera grande aí, o pessoal de Macaúbas, na Bahia também. Ei, Macaúbas. Família Moreno, né, meu amigo Vinícius Moreno, Ito Moreno, grandes forrozeiros, grandes músicos, né. E quero mandar um abraço para todos aí, né? Galera em peso aí. E também a grande ABC também, Diadema, Santo André, São Caetano. A minha companheira Cícera que está acompanhando também. Cotia. Cotia, região de Cotia. Um abração para todos, né? E um grande abraço. E foi muito bom estar aqui no seu programa, viu? Eu que agradeço, Fabinho. Pablo Moura, é com você. Rapaz, é uma honra, viu? Estar aqui ao lado desse grande músico, desse amigo, porque... Conheci pequeno, né, Fabinho? Conheceu pequeno. Rapaz, a noitada aqui me ensinou bastante coisa. O Zé também. O Léo, isso aqui eu só chamo esse cara de Léo, porque o nome dele é importado. Fico muito feliz de estar aqui ao lado desse parceiro. Seja bem-vindo. Finalizando esse ano com chave de ouro, né? Pelo menos pra mim aqui. E na segunda vez, e ano que vem vou vir mais. Venha. Eu gostaria de mandar um abraço também pra todo mundo que tá assistindo a gente, né? Legal. Daqui do Brasil, de Miami, porque o pessoal dos Estados Unidos
botou em peso aí, né? Lisboa também. É, Lisboa, Portugal, do mundo Portugal. todo. É. E aquela coisa, continua espalhando essa brasa, né, Zé? Espalha essa brasa, gente. É isso aí, Pablo. Obrigado, mano. E aí, do Santos? Obrigado, mano. Que programa bom. Tô assistindo de lá, todo dia um artista novo. Obrigado. E é, não, e é o Longa Espalha vida ao Brasa. Espalha. O Espalha Brasa é justamente isso, para trazer o novo, trazer a galera da velha guarda, trazer o artista que às vezes é bom e às vezes não É tem isso que a cultura oportunidade. brasileira tá precisando. Exatamente. A gente pega, faz um caldeirão aqui, trazendo todos os gatos, mesmo que não sejam pardos, né? Né? E eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo, de muita saúde, muita paz, prosperidade para toda a nossa nação brasileira. Que seja um ano maravilhoso para todos nós. Um beijo no coração de todos aí. Opa, muito bom, Fabinho. A gente só não vai dar esse Feliz Natal, porque a gente vai estar aqui dia 24, forró de Natal, viu? Véspera de- Leandro Saborim? Valeu, Zé Geraldo. Obrigado aí mais uma vez por participar desse maravilhoso programa, divulgando a cultura nordestina através desses caras bons do forró. Valeu, obrigado vocês aí. Valeu, Leandro. Comparecer aqui em peso, brigadão. E vocês são especiais demais. Sem vocês esse programa não é nada. Esses forrozeiros aqui é completa mais ainda para esse programa ficar show de bola e vocês enfeitam, deixam ele colorido assistindo aqui o programa Espalha Brasa. Obrigado, gente. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Na segunda-feira estamos juntos e domingo, né, Zé? Escuta a gente lá na Rádio Imprensa, eu e Zé Geraldo. Escuta na 102,5. Eu vou estar escutando. Eu também vou estar ligado. Viu? Lá com o nosso parceiro Luiz Wilson. Obrigado, gente. Fica com Deus. Beijo no coração de todos. Fica na paz. Até domingo do Pintando 7 e na segunda-feira com o Maurício do Acordeon. Bota pra cima agora, Fabinho. É pra cima. Vamos embora. Tchau, gente. Aê! Vai na brasa, vai ficando por aqui. Até mais, gente. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora não me confunde, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no vídeo, o tempo duro na memória, o tempo é quente e o dragão adora. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente e pra trás na mar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão voar. Vamos embora! Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo quente, o escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é embora. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente, pra trás no mar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar. Vamos embora, gente! Valeu, Brasil! Valeu, fica com Deus. Abraço, galera. Valeu, Brasil!